Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do Escola de História. Esse vídeo está sendo gravado exatamente no final do recesso escolar de 2020. Um ano que é meio esquisito, porque recesso escolar no meio de uma pandemia só que era necessário para a gente poder colocar nossa cabeça no lugar, descansar e nos preparar para um segundo semestre. Nesse vídeo, irei iniciar uma série na qual apresentarei fontes históricas para vocês. Nós iremos ler essas fontes históricas e tentar analisá-las com alguns exercícios e algumas questões que elas podem nos levantar. Esse é o primeiro vídeo da série. Eu vou colocar todos eles juntos aqui numa playlist e depois eu vou colocando com o tempo eles na descrição desse vídeo. Então, sem enrolar, vamos começar a leitura do nosso primeiro texto. Eu selecionei um conto que eu gosto muito, que é de um escritor argentino chamado Jorge Luis Borges. Ele veio nesse livro aqui, que foi publicado pela Folha de São Paulo, numa coleção de história da literatura da América Latina. E é um conto chamado Livro de Areia. Vamos lê-lo? Esse conto, o Livro de Areia, foi escrito em 3 de fevereiro de 1975, na cidade de Buenos Aires. E ele se inicia da seguinte maneira. O livro de areia. A linha consta de um número infinito de pontos. O plano, de um número infinito de linhas. O volume, de um número infinito de planos. O hipervolume, de um número infinito de volumes. Não. Decididamente não é este o modo geométrico, o melhor modo de iniciar a minha narrativa. Afirmar que é verídica é agora uma convenção de toda a narrativa fantástica. A minha, no entanto, é verídica. Moro sozinho, num quarto andar da rua Belgrano. Fará uns meses, foi ao entardecer, ouvi uma batida na porta. Abri e entrou um desconhecido. Era um homem alto, de traços mal delineados. Talvez, por estar sem óculos, minha miopia o tenha visto assim. Todo o seu aspecto era de uma pobreza decente. Estava de cinza, trazia uma valise cinza na mão. Senti de imediato que era um estrangeiro. De início, julguei-o velho. Logo, me dei conta de que seu escasso cabelo louro, quase branco, maneira escandinava, enganara-me. No decorrer de nossa conversa, que não duraria 1 hora, soube que procedia de horcadas. Apontei para ele uma cadeira. O homem tardou um pouco a falar. Exalava melancolia, como eu, agora. Vendo Bíblias, disse. Não sem pedantismo respondi. Nesta casa, há algumas Bíblias inglesas, inclusive a primeira de John Wycliffe. Também tem a de Cipriano de Valera, a de Lutero, que, literariamente, é a pior, e um exemplar latino da Vulgata. Como o senhor vê, não são exatamente Bíblias o que me falta. Depois de um silêncio, respondeu. Não vendo só Bíblias. Posso lhe mostrar um livro sagrado que talvez lhe interesse. Comprei-o nos confins de Bicanir. Abriu a valise e deixou em cima da mesa. Era um volume em 8º, encadernado em tela, sem dúvida passara por muitas mãos. Examinei-o, o seu peso inusitado surpreendeu-me. Na lombada dizia Holy Writ e embaixo Bombay. Será do século XIX? Observei. Não sei. Nunca soube, foi a resposta. Abri-o ao acaso. Os caracteres eram estranhos para mim. As páginas que me pareceram gastas e pobre tipografia estavam impressas em 2 colunas, à maneira de uma Bíblia. O texto era cerrado e disposto em versículos. No canto superior da página havia algarismos arábicos. Chamou-me a atenção que a página par trouxesse um número, digamos, 40.514. A ímpar, a seguinte, 999. Virei-a. O dorso era numerado com 8 algarismos. Trazia uma pequena ilustração, como é de uso nos dicionários. Uma âncora desenhada à pena, como pela mão inábil de um menino.
Foi então que o desconhecido me disse: olha bem, nunca mais haverá. Fixei-me no lugar e fechei o volume. Imediatamente o abri. Procurei em vão a âncora, folha por folha. Para ocultar meu desconcerto, disse: trata-se de uma versão da escritura em alguma língua hindustânica, não é verdade? Não, replicou. Em seguida, abaixou a voz, como para me confiar um segredo. Adquiriu num povoado da planície, em troca de umas rúbias e da Bíblia. Seu dono não sabia ler. Suspeito que no livro dos livros viu um amuleto. Era da casta mais baixa. As pessoas não podiam pisar sua sombra, sua contaminação. Disse-me que o livro se chamava O Livro da Areia, porque nem o livro nem a areia tem princípio ou fim. Novamente, o homem se virou para mim e disse: procura agora o final. Também fracassei. Mal conseguia balbuciar com a voz que não era minha. Isto não pode ser. Sempre em voz baixa, o vendedor de Bíblias disse: não pode ser, mas é. O número de páginas desse livro é exatamente infinito. Nenhuma é a primeira, nenhuma a última. Não sei por que são numeradas de modo arbitrário. Talvez para dar a entender de que os termos de uma série infinita admitem qualquer número. Depois disse, como se pensasse em voz alta: se o espaço for infinito, estamos em qualquer ponto. Se o tempo for infinito, estamos em qualquer ponto do tempo. Suas considerações irritaram-me. O senhor é, sem dúvida, religioso? Sim, sou presbiteriano. Minha consciência está limpa. Estou seguro de não ter ludibriado o nativo quando lhe dei a palavra do Senhor em troca do seu livro diabólico. Assegurei-lhe que não tinha por que se recriminar e perguntei se estava de passagem por essas terras. Respondeu-me que dali a alguns dias pensava em regressar à sua pátria. Foi então que eu soube que ele era escocês, das Ilhas Orcadas. Disse-lhe que gostava pessoalmente da Escócia, por amor a Stevenson e a Hume. E a Robbie Burns, corrigiu. Enquanto falávamos, eu continuava explorando o livro infinito. Com a falsa indiferença, perguntei: o senhor pensa oferecer esse curioso espécime ao Museu Britânico? Não, ofereço ao senhor. Replicou e fixou uma soma elevada. Respondi-lhe com toda a sinceridade que aquela era uma soma inadmissível para mim. E fiquei pensando. Depois de uns poucos minutos, tinha urdido meu plano. Proponho-lhe uma troca. O senhor obteve esse volume por umas rúpias e pela Sagrada Escritura. Eu lhe ofereço o montante da minha aposentadoria, que acabo de receber, e a Bíblia de Wycliffe, em letra gótica, herdeia de meus pais. A Black Letter Wycliffe, murmurou. Fui ao meu quarto e trouxe-lhe o dinheiro e o livro. Virou as páginas e estudou o frontispício com fervor de um bibliófilo. Trato feito, disse. Assombrou-me que não regateasse. Só mais tarde eu compreenderia que entrara na minha sala com a intenção de vender o livro. Não contou as notas e guardou-as. Falamos da Índia, dos Orcadas, dos diaos noruegueses que as governavam. Era noite quando o homem foi embora. Não voltei a vê-lo. Nem sei o nome dele. Pensei em guardar o livro de areia no lugar que tinha deixado Wycliffe, mas optei por escondê-lo atrás dos volumes avulsos das 1001 Noites. Deitei-me mal, não consegui dormir. Às 3 ou 4 da manhã, acendi a luz. Fui buscar o livro impossível e virei as folhas. Numa delas vi gravar uma máscara. O canto tinha um algarismo, já não sei qual, elevado à 9ª potência. Não mostrei a ninguém meu tesouro. A felicidade de possuí-lo veio somar-se o temor de que o roubasse, e depois o receio de que não fosse verdadeiramente infinito. Essas duas inquietações agravaram minha já velha misantropia. Restavam-me uns amigos. Deixei de vê-los. Tornara-me prisioneiro do livro.
Quase não saía de casa, quase não saía à rua. Examinei-o com uma lupa lombada desgastada e as capas, e afastei a possibilidade de qualquer artifício. Comprovei que as pequenas ilustrações distavam 2.000 páginas uma da outra. Fui anotando num livreto alfabético que demorei para preencher. Nunca se repetiam. De noite, nos escassos intervalos que a insônia me concedia, eu sonhava com o livro. O verão declinava e compreendi que o livro era monstruoso. De nada me adiantou considerar que não menos monstruoso era eu, que o percebia com olhos e o apalpava com dedos, com as unhas. Senti que ele era um objeto de pesadelo, uma coisa obscena que infamava e corrompia a realidade. Pensei no fogo, mas temi que a combustão de um livro infinito fosse igualmente infinita. E sufocasse, com fumaça, o planeta. Lembrei-me de ter lido que o melhor lugar para esconder uma folha é um bosque. Antes de me aposentar, trabalhava na Biblioteca Nacional, que guarda 900.000 livros. Sei que à direita do vestíbulo, uma escada curva se afunda no porão, onde estão os periódicos e os mapas. Aproveitei um descuido dos empregados para perder o livro de areia numa das úmidas prateleiras. Procurei não me fixar a que altura estava nem a que distância da porta. Sinto um pouco de alívio, mas não quero nem passar pela Rua México. Bom, pessoal, o que vocês acham que é esse livro de areia? Será que ele é literalmente o que está sendo descrito? É uma narrativa fantástica falando de algum objeto mágico? Ou será que a gente está falando de alguma metáfora? De coisas que a gente pode relacionar na nossa vida com nossas pequenas obsessões cotidianas? Ou será que são as duas coisas? Ou será que não é nada disso? A resposta eu deixo com vocês. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha que é o livro de areia e o que você acha que viveu esse homem que pegou o livro de areia. O que ele sentiu? Mais do que isso, vamos tentar relacionar a narrativa, o que está sendo contado aqui, à nossa história presente. Esse é um conto de 1975. Ainda que vocês não estivessem vivos em 1975, eu pessoalmente não estava, é uma história próxima, a história do tempo presente. Que elementos fazem parte da nossa sociedade hoje que, de alguma forma, se comportam como livros de areia? Como livros infinitos, nos quais nós nos perdemos sempre, onde as imagens que nós vimos uma vez não vão nunca mais se repetir, e nós temos que sempre nos alimentar. Borges escreveu isso em 1975. Ele tinha provavelmente outras ideias do que eram esses infinitos. Eu, vivendo agora, no último ano da década de 10 do século XXI, não consigo deixar de pensar desde a primeira vez que li esse conto que, de alguma forma, o nosso livro da areia hoje são redes sociais. Uma busca por um eterno presente que se multiplique e que nunca mais se repita e que a vivência dele escape planos, escape pontos e nos coloque dentro de uma perspectiva de infinito na qual nós não temos condições de lidar. Talvez esse seja o mal-estar do livro de areia. Contudo, outras explicações são sempre possíveis, outras interpretações. Essa é a maravilha da arte, essa é a maravilha da literatura. Coloque aqui suas impressões. Um abraço, pessoal, e até mais!